Feche os olhos por um instante e ouça o som que vem de dentro. Não é um grito, não é uma palavra, mas um silêncio pesado, denso, quase palpável. É o silêncio que você carrega há anos, aquele que não desaparece mesmo quando você fala, pede, suplica ao universo por respostas. Talvez você já tenha sentido essa dor. Abrir o coração, implorar por um sinal e sentir que a vida permanece imóvel, como se suas preces fossem engolidas pelo vazio. Esse silêncio não é ausência de som, é presença de algo não dito, é o eco das crenças que você não ousa olhar de frente. Bruce Lipton nos mostra que o universo não responde apenas ao que você pensa ou deseja conscientemente. Ele responde ao que o seu corpo transmite, mesmo quando você não percebe. É como se você fosse uma antena de rádio tentando captar uma música específica, mas estivesse sintonizado na estação errada. Não importa quantas vezes você diga ao universo o que quer, se sua vibração interna envia uma mensagem diferente, a sintonia nunca acontece. O que sai da sua boca é apenas um fragmento da história. O resto é contado pela linguagem silenciosa das suas emoções e crenças mais profundas. Joe Dispenza acrescenta algo que muda completamente nossa compreensão. O campo eletromagnético que envolve seu coração é até 5.000 vezes mais forte que o do seu cérebro. Pense nisso. É o seu estado emocional, muito mais do que o seu pensamento racional, que molda o campo ao seu redor. Se o seu coração está desalinhado, se há medo, insegurança ou ressentimento pulsando ali, não há frase positiva que consiga atravessar essa barreira. É como tentar enviar uma mensagem de amor enquanto, por dentro, você segura o punho fechado. A covardia de que falo aqui não é a do medo físico, não é sobre fugir de um perigo visível, é sobre evitar olhar para dentro. É sobre se esconder de si mesmo, é escolher não confrontar as crenças silenciosas que, sem que você perceba, sabotam sua vibração todos os dias. E talvez essa seja a forma mais dolorosa de covardia. Viver uma vida inteira sem ouvir o que seu próprio silêncio quer dizer. E então eu lhe pergunto, e se a resposta que você busca não estiver no que você diz ao universo, mas no que você evita sentir? E se o que mantém você preso não for a falta de resposta lá fora, mas o ruído interno que você insiste em ignorar? A falsa oração, quando sua boca fala, mas seu corpo nega. Há um abismo silencioso entre o que você diz e o que realmente vibra dentro de você. Bruce Lipton nos lembra que cerca de 95% da nossa vida é comandada pelo subconsciente. É ele que dita o tom da nossa frequência, mesmo quando acreditamos estar no controle. Esse subconsciente, moldado por anos de experiências, medos e padrões, fala uma língua própria, e o universo a entende com perfeição. Se essa linguagem interior contradiz suas palavras, a mensagem que chega ao campo quântico não é o que você pensa estar enviando. Imagine uma pessoa que, todos os dias, afirma querer prosperidade. Ela repete frases de abundância, visualiza uma vida mais farta, mas ao mesmo tempo, carrega no corpo uma tensão constante. Vive preocupada com contas, teme o futuro. Cada batida do coração dela transmite escassez. E essa assinatura vibracional é infinitamente mais forte do que qualquer palavra dita. É como tentar acender uma lâmpada enquanto os fios internos permanecem desconectados. Esse conflito interno não é fraqueza, é programação. Programação herdada, muitas vezes invisível, que se repete como uma canção antiga no fundo da mente. O corpo aprende a responder com base no que sempre viveu, e sem perceber, você se torna fiel à dor que conhece, mesmo enquanto pede algo novo. É por isso que tantas preces parecem não ter resposta. Não porque o universo esteja em silêncio, mas porque ele responde ao que você vibra, não ao que você declara. O contraste entre intenção verbal e assinatura vibracional é como olhar para um céu nublado e esperar que o sol apareça instantaneamente apenas porque você pediu. Não é a nuvem que bloqueia o sol, mas a persistência dela em permanecer no mesmo lugar. A mudança começa quando a sua vibração interna se torna compatível com aquilo que você deseja ver refletido. E talvez a pergunta que ecoe agora seja: quantas das suas palavras são, na verdade, desmentidas pelo seu próprio corpo?
Quantas orações são ditas apenas com a boca, enquanto o coração conta uma história diferente? O erro invisível de quem pratica a espiritualidade. Há um espaço sutil, onde a prática espiritual perde a sua essência. É quando os rituais, meditações ou afirmações se tornam apenas gestos repetidos, palavras soltas, desconectadas da emoção real que deveria sustentá-las. É a espiritualidade performática, que parece alinhada por fora, mas permanece fragmentada por dentro. Bruce Lipton e Joe Dispenza mostram que o corpo não se deixa enganar por frases bonitas. Ele guarda memórias químicas de fracasso, rejeição e medo, e essas memórias moldam sua vibração muito antes de qualquer pensamento consciente. Você pode repetir mentalmente: "Eu sou digno de amor", mas se no fundo carrega a sensação de não merecer, o campo energético não emite amor. Ele reverbera a falta. O cérebro pode decorar palavras, mas é o corpo que decide se elas são verdadeiras. Quando não há coerência entre pensamento e emoção, forma-se um ruído invisível, como estática em um rádio antigo. Essa distorção impede que a mensagem seja decodificada pelo campo quântico. O universo não rejeita o seu pedido. Ele simplesmente não reconhece o endereço de entrega, porque o sentimento que acompanha suas palavras aponta para outra direção. Muitos acreditam que a repetição automática de frases e rituais já basta para mudar a realidade. Mas não é a quantidade de repetições que transforma, e sim a qualidade vibracional delas. Uma única afirmação sentida com todo o corpo vale mais que 1000 ditas mecanicamente. Quando a emoção não acompanha o pensamento, o resultado é vazio, como uma carta enviada sem remetente. E talvez essa seja a reflexão necessária. Quantas das suas práticas espirituais estão cheias de presença verdadeira? Quantas vezes você está apenas repetindo o que aprendeu, enquanto sua alma espera ser ouvida? Quando o medo se disfarça de prudência. O medo raramente chega anunciando o seu nome. Muitas vezes, ele veste o manto da prudência. Fala com voz calma, parece sensato. Ele diz que é melhor esperar, que não é hora, que ainda não há segurança suficiente para agir. Mas, na verdade, é ele quem segura suas mãos, impede seus passos e mantém sua vida em um território estreito e previsível. É como ter uma semente preciosa e querer protegê-la tanto que ela nunca toca a terra. Você aguarda, evita riscos, teme que algo dê errado. Mas nesse cuidado excessivo, ela morre sem sequer ter a chance de crescer. Depois é fácil culpar o solo, o clima, o tempo, quando na verdade foi o medo que a impediu de viver. Bruce Lipton nos lembra que cada emoção molda nossa frequência vibracional. O medo, mesmo que disfarçado, recalibra essa frequência para baixo, como se diminuíssemos o alcance de um sinal de rádio. Quando você age motivado pela prudência que, na verdade, é medo, envia ao campo quântico uma mensagem de insegurança. E o universo responde a essa insegurança com mais circunstâncias que a confirmam. A diferença entre prudência e paralisia está na intenção silenciosa que as move. A prudência verdadeira vem da consciência e da clareza, enquanto a prudência falsa vem do receio de perder ou de falhar. E, se for o medo que está no comando, não há como manter uma vibração alinhada com o que se deseja criar. Talvez a pergunta que ecoe aqui seja simples e ao mesmo tempo desafiadora. Quantas decisões em sua vida nasceram de uma sabedoria genuína e quantas foram apenas um medo vestido de bom senso? O corpo como transmissor quântico. Bruce Lipton nos revela algo que muda a forma como entendemos nossa própria biologia. Nossas células não respondem apenas a sinais químicos, mas também a sinais energéticos. Isso significa que, antes mesmo de qualquer ação física, a maneira como sentimos, pensamos e vibramos já está instruindo todo o nosso corpo sobre como funcionar. Se a emoção dominante é insegurança, raiva ou ressentimento, o corpo se ajusta a esse estado, emitindo frequências que não convidam o novo, mas reforçam o que já está impregnado. Essas frequências se espalham para além de nós. Elas criam um campo ao redor que interage com o mundo, como ondas invisíveis que atravessam o espaço. Quando esse campo é alimentado por emoções crônicas negativas, ele se torna uma barreira sutil, mas poderosa, contra as oportunidades que você deseja atrair.
É como se seu corpo falasse ao universo: não estou pronto, mesmo que sua mente repita todos os dias que está. Há, no entanto, formas simples de começar a alterar essa emissão. 3 vezes ao dia, permita-se parar, ainda que por instantes. Feche os olhos, sinta o batimento do seu coração. Respire lenta e profundamente, até perceber uma leveza no peito. Esse momento de alinhamento, embora breve, envia um sinal de segurança para o corpo, o que muda o tom de sua vibração. É um recado silencioso, mas claro, de que você está pronto para receber. No fundo, não é uma técnica que transforma, mas a decisão de estar presente no corpo, de deixá-lo saber que está seguro para abrir espaço ao que é novo. Porque, quando o corpo se sente seguro, ele se torna um transmissor de possibilidades, e a vida começa a responder de maneira diferente. Talvez a reflexão que reste seja: o que o seu corpo está transmitindo neste exato momento? E que mensagem o universo está recebendo de você? A coragem invisível que muda tudo. A verdadeira coragem raramente se mostra em gestos grandiosos. Ela vive nos detalhes silenciosos, nas escolhas internas que ninguém vê. É como o surfista que entra no mar sem saber como será a próxima onda, mas confia no equilíbrio que o seu corpo aprendeu a manter. Ele não controla o mar, não prevê a força das águas, mas está presente, atento e entregue à experiência. Essa coragem vibracional não é ausência de medo. É decidir permanecer alinhado emocionalmente, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. É sustentar dentro de si a frequência do que deseja, mesmo sem qualquer sinal físico de que aquilo está a caminho. É a firmeza silenciosa que diz: eu já sou o que desejo ser, antes mesmo que a realidade o confirme. Bruce Lipton e Joe Dispenza concordam que o universo não exige provas para responder. Ele não precisa que você mostre resultados prévios, apenas consistência na assinatura energética que você emite. Se essa assinatura se mantém estável, mesmo diante das turbulências, o campo quântico reconhece a mensagem e começa a reorganizar as circunstâncias para que elas reflitam a sua vibração. A coragem invisível é, portanto, a escolha repetida de sentir o que ainda não é visível. É o compromisso de não se perder no medo que chega disfarçado, de não permitir que velhas memórias ditem o tom do presente. É confiar na sintonia antes de ouvir a música. E talvez a pergunta que ressoe agora seja: quantas vezes você deixou de sustentar sua frequência por falta de evidências, quando tudo o que o universo precisava era que você permanecesse firme por mais um instante? O eco da sua vibração é o que o universo responde. Bruce Lipton nos lembra que nossas crenças são a ponte entre nós e o campo quântico. Essa ponte pode ser sólida ou frágil, dependendo do quanto estamos dispostos a revisar aquilo que carregamos como verdade. Permanecer refém de crenças que limitam não é apenas um hábito mental, é uma escolha silenciosa que mantém sua vida num mesmo padrão, mesmo quando você acredita estar pedindo por mudança. Joe Dispenza reforça que o primeiro passo não é esperar que a realidade externa mude, mas alterar o estado emocional interno. É como sintonizar um rádio. Você só ouve a estação desejada quando ajusta a frequência correta. Da mesma forma, o universo só devolve aquilo que corresponde ao que você vibra. Quando seu coração e sua mente emitem sinais diferentes, o que chega de volta é confusão e estagnação. O universo é como um lago perfeitamente calmo. Ele reflete exatamente aquilo que você projeta sobre a sua superfície. Se a imagem que retorna não é a que você deseja, a mudança precisa começar naquilo que você permite que toque a água. É simples e profundo ao mesmo tempo. Não é o mundo que decide o reflexo, é o movimento que você cria. E talvez a provocação mais importante seja esta: se hoje o universo parece não lhe ouvir, será que é porque você ainda não ousou falar na única linguagem que ele entende? A vibração coerente do seu coração? A resposta não virá com pressa, mas com presença. Não virá de fora, mas de dentro, porque é no silêncio alinhado com a verdade que o eco finalmente volta, e nele você se reconhece.